Amós, capítulo 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões, a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, que consumirá as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque com espada perseguiu seu irmão, e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, que consumirá as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque ele queimou até reduzir às cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rejeitou a lei do Senhor, e não obedeceu aos seus decretos. Porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam meu santo nome. Inclinam-se ao lado de todo o altar com roupas tomadas como penhor.
No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo os tirei do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas. Contra toda esta família que tirei do Egito, escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso, eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro no laço se não há nenhuma armadilha? Será que a armadilha do laço se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Proclamem os palácios de Asdod e do Egito, e reúnam-se nos montes de Samaria, para verem o grande tumulto que há ali, e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem como agir direito, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor soberano: o inimigo está cercando o país. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor: assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com um canto de cama e um pedaço de sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade: certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas no muro, e vocês serão atirados na direção do Hermon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã,
os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão, e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que gostam de fazer, declara o Senhor soberano. Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda os castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome.